Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso IL Flash começa com um texto do Gustavo Ferreira, que é associado do Instituto Líderes do Amanhã, um dos nossos parceiros mais recorrentes no envio de textos para o site do IL. Dependência ou prosperidade? O papel do Estado na emancipação dos brasileiros. O mote desse artigo é uma frase do grande Thomas Sowell, um autor importante até hoje entre nós, que influencia o movimento conservador e liberal americano no sentido liberalismo clássico, libertarianismo, e que foi estudado no nosso núcleo de formação liberal. A frase: é difícil imaginar uma maneira mais perigosa de tomar decisões do que deixá-las nas mãos de pessoas que não pagam o preço por estarem erradas. E nisso ele vai dizer que o governo, principalmente no contexto brasileiro, quando toma para si decisões que os cidadãos poderiam tomar, cidadãos que lidam diretamente com o assunto de que se trata, acaba gerando dependência em vez de autonomia dos cidadãos. E nós vemos isso claramente quando nós analisamos a expansão de programas sociais de natureza assistencialista, o aumento de impostos e o crescimento da máquina pública, muitas vezes empregados, esses receituários, como substitutos para as reformas estruturais que realmente resolveriam os problemas de fundo do país e permitiriam o desenvolvimento saudável e sustentável da nossa economia, da nossa sociedade, ancorado em instituições realmente inclusivas, realmente sólidas. É essa crítica que faz o artigo do Gustavo. Quem tinha uma visão muito parecida com essa, era bastante crítico ao inchaço do governo, era o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, um ícone do conservadorismo norte-americano nos anos 80, que junto com Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, liderou uma fase de reformas privatistas e livre-mercadistas no mundo, como o representante que era do Partido Republicano. E é sobre ele o meu texto, Homenagem a Ronald Reagan. Na verdade, não chega a ser um texto. Eu faço uma menção à importante contribuição de Reagan à agenda liberal no mundo do ponto de vista do confronto com o totalitarismo comunista soviético. Traduzo uma parte do discurso emblemático que Reagan fez exortando a União Soviética de Mikhail Gorbachev a derrubar o Muro de Berlim, e encerro com uma pequena citação sobre Reagan do meu livro Guia Bibliográfico da Nova Direita, 50 livros para compreender o fenômeno, editado pela LVM Editora. E isto tudo por ocasião do aniversário de Ronald Reagan, que seria no último dia 6 de fevereiro. Quem agora preside os Estados Unidos é Donald Trump, centro das atenções da mídia, das redes sociais e também aqui de muitos dos artigos da semana do Instituto Liberal. O primeiro deles, um texto do professor Ubiratã Jorge Iorio, Trump, as tarifas e a América. Ubiratã Iorio é um decano da Escola Austríaca de Economia e, portanto, um defensor da liberdade econômica amplamente consagrado, com literatura publicada a respeito, com muitos trabalhos e muitos labores dirigidos a esse esforço. No entanto, ele vai dizer que a imposição, na opinião dele, e esse artigo foi originalmente publicado na Revista Oeste, como todos os textos do professor Iorio, a imposição de tarifas ameaçada e implementada por Donald Trump vai além dos aspectos puramente econômicos. O presidente dos Estados Unidos está se valendo de um expediente econômico, a política de tarifas, como parte de uma estratégia para alcançar objetivos bem mais amplos de natureza geopolítica, porque acredita que os ganhos decorrentes dessas políticas de tarifas, das pressões que elas impõem, levarão à recuperação da hegemonia americana e à recuperação dos valores do Ocidente. Isso seria uma aposta, um jogo de alto risco, mas talvez a única maneira de restaurar a grandeza dos Estados Unidos e garantir a sobrevivência da civilização que vem sofrendo várias ameaças sem reagir, com uma passividade indesculpável e com a complacência da União Europeia. Por isso, Trump, com seu histórico de ótimo negociador, tem falado grosso e demonstrado força.
Então o professor, apesar de ser contrário a tarifas, impostos, a políticas protecionistas, ele entende que elas estão sendo usadas de maneira a atender a um objetivo excepcional de caráter geopolítico, e com isso ele faz uma certa defesa das políticas de Trump. Nós vamos ver logo adiante um dos nossos colunistas atacando as políticas de Trump, demonstrando a diversidade de opiniões aqui do Instituto Liberal, mas antes nós temos uma reprodução do artigo 10 Princípios do Liberalismo Clássico, do Luan Sperandio. Esse artigo é baseado numa lista de 10 princípios do pensamento liberal na sua tradição, na sua formulação clássica, lista essa elaborada pelo professor europeu Nigel Ashford. E esse artigo já foi também publicado no nosso livro Introdução ao Liberalismo, que nós organizamos como uma coletânea de textos inéditos e muitos publicados no próprio site do IEL, uma coletânea que nós publicamos com o selo do Instituto Liberal pela editora Almedina Edições 70. E aí voltamos a Donald Trump, como nós prometemos, com o texto do Alex Pipkin, Déficits Comerciais e o Equívoco Trumpista. De acordo com o professor Pipkin, o custo do protecionismo é o aumento de preços para os consumidores e a redução do poder de compra deles para a aquisição de outros bens e serviços, acarretando destruição, não aumento de empregos locais, ao contrário do que promete a retórica populista de Donald Trump, conforme aponta o Pipkin. E ele se mostra incrédulo diante do fato de que muitos liberais mudam de posição em certas circunstâncias, reorientam o seu raciocínio pela lógica ilógica, nas palavras dele, do nefasto intervencionismo estatal, da ainda maior expansão do poder estatal. A prosperidade não advém de canetadas protecionistas em defesa de certas indústrias, mas de instituições e políticas macroeconômicas que as façam lidar melhor e se fortalecer sob condições de mudança e risco. Eu mesmo já publiquei no Instituto Liberal um texto que mostra que a referência de Donald Trump a McKinnon contrasta claramente com a referência de Reagan a Calvin Coolidge. Um era um presidente que dizia que o protecionismo seria uma fonte de riqueza, como o próprio Trump declarou no seu discurso de posse novo, para o seu segundo mandato. E o outro era realmente um presidente de índole liberal, como Reagan referenciava, redução do Estado, políticas de livre mercado. Então, eu não gosto do que Trump está fazendo nesse aspecto, embora compreenda que episodicamente possa ter um resultado geopolítico efetivo. Não me parece que a sua retórica e a sua pregação de que protecionismo traz riqueza seja uma verdade. Isso me parece francamente contrário ao que um liberalismo deve defender. Esta é uma opinião pessoal minha, mas aqui nós temos uma discussão que leva em conta as circunstâncias e os nossos autores estão divergindo. Na sequência, nós temos um texto da Lexum, uma associação de juristas, pessoas da área do direito e preocupadas com o Estado de Direito, portanto liberais. No seu artigo A Justiça Eleitoral Pode Criar Ilícitos, em que nesse artigo eles vão discutir o caso da Carla Zambelli, da cassação, né, da perseguição ao seu mandato, que a decisão do TRE de São Paulo ainda vai ser analisada por instâncias superiores, mas os sinais recentes do judiciário indicam que há um risco concreto de que essa interpretação se consolide e amplie de maneira irreversível o poder da justiça eleitoral sobre o debate político. Se esse entendimento for mantido, abrirá mais um precedente no qual a liberdade de expressão de parlamentares poderá ser permanentemente sujeita ao crivo subjetivo dos tribunais. E a estabilidade dos mandatos dependerá de interpretações oportunistas da lei e não da vontade popular. Esse avanço da interferência judicial sobre o espaço político enfraquece a separação de poderes e ameaça transformar cortes eleitorais em agentes ativos na definição dos rumos políticos do país. No entanto, ainda há tempo para que essa escalada seja contida. O risco é real, mas a reversão é possível, desde que haja a reação firme daqueles que compreendem que a justiça não pode se tornar um ator político, capaz de decidir sem respaldo claro na lei quem pode ou não governar. Os autores são o Leonardo Corrêa, nosso antigo colunista do Instituto Liberal, e agora um dos fundadores e presidente da Lexum, e o advogado Bruno Gimenez de Lácio. Na liderança do nosso IEL Flash de hoje, voltamos a Donald Trump com um texto do professor Ricardo Vélez Rodrigues,
Trump e a terceira revolução conservadora americana. Na concepção do professor Vélez, Theodore Roosevelt, do Partido Republicano, teria representado a primeira revolução conservadora americana, Ronald Reagan teria representado a segunda e Donald Trump representaria a terceira. É como ele enxerga a envergadura do que Trump representa e do que Trump vem fazendo, considerando-se a vitória acachapante que Trump teve nas últimas eleições e também as suas ações contra políticas progressistas como o identitarismo e a ideologia de gênero. Não se sabe o que sobrevirá, mas a importância da vitória de Trump é algo indiscutível. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.